Vamos abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Desta feita, porque estamos expondo sequencialmente a carta aos Romanos, eu vou pedir que você abra sua Bíblia no capítulo de número 15 e nós vamos fazer a leitura dos versos 7 a 13, encerrando esta sessão em que Paulo vem falando sobre as implicações da nossa liberdade e também da nossa fragilidade. Depois que Paulo falou sobre as implicações da nossa fé de maneira um tanto quanto geral e o uso dos nossos dons, as virtudes recomendadas, a obediência às autoridades, Paulo, desde o capítulo 14, vem falando sobre a necessidade e importância de acolhermos uns aos outros, especialmente os fortes acolherem os fracos. No versos 7 a 13, então, o apóstolo Paulo diz o seguinte, acompanha na sua Bíblia, que eu vou fazer a partir da versão ARA e, como de costume, você fique à vontade para acompanhar na sua Bíblia. Portanto, Paulo conclui, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Algumas pessoas, meus irmãos, acham que o verso 7 deveria ser lido semana passada, como conclusão do argumento anterior. E eu espero que, ao longo do processo da exposição desse texto, mostrar que, quando você viu aí o P do portanto, dependendo da versão que você tem na mão, em negrito, destacando que no original, no grego, Paulo está começando um novo parágrafo aqui, que faz mais sentido que o verso 7 esteja hoje conosco. Portanto, acolhei-vos uns aos outros como também nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas a nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Eu sei que quando esse texto diz que no final das contas nós seremos ricos de esperança, a gente esperava que esperança fosse uma moeda. Agora você vê como é que é, né? Como é que mudou o tônus, o tópico, a ênfase das pregações modernas que estão enfatizando tão mais a riqueza momentânea e monetária do que as verdadeiras riquezas da graça. O objetivo final, como você pôde observar, e várias vezes ele é mencionado, inclusive nesse texto, é que Deus só tem um único objetivo. E não é nem na vida, porque Ele é eterno. Deus só tem um objetivo. E Deus nos criou para este objetivo. E eu sei que é esquisito dizer que Deus tem um objetivo, porque para nós é fácil. Já fomos até ensinados que o objetivo final da nossa existência aponta para o Criador da nossa existência. Logo, dizer que nosso objetivo é a glória de Deus é muito mais tranquilo do que dizer que Deus tem um objetivo. Qual seria o objetivo de Deus? E aí as pessoas invertem o quadro achando que isso aqui é uma câmara de eco.
Ah, o objetivo de Deus é se relacionar conosco. Ah, o objetivo de Deus é ter-nos como seus filhos. O objetivo de Deus é exatamente o nosso, a glória dele. Nosso objetivo é a glória dele e o objetivo dele é a glória dele. Então a pergunta que fica no ar e que a gente precisa responder sempre, porque objetivos sempre nascem entre uma observação da realidade que alimenta a nossa esperança e a maneira como a gente crê em Deus e habita nesta crença pela fé, qual é, em última instância, o objetivo final das coisas. Qual que é o objetivo final de um cântico? Qual que é o objetivo final da pregação? Qual que é o objetivo final da vida? E por que não perguntar qual que é o objetivo final dos relacionamentos? Você já sabe a resposta, é a glória de Deus. Mas eu não estou tentando encaixar isso aqui. O verso 7 diz isso com todas as letras. E eu creio, meus irmãos, que o verso 7, aliás, eu briguei com ele a semana toda, porque até hoje cedo, porque eu queria que o verso 7 fosse o título do sermão, porque para mim o verso 7 é o sermão. Paulo está expondo esse tópico. Este é como se Paulo colocasse este como tema do sermão dele. Sobre o que é que Paulo vai falar aqui? Sobre acolhermos uns aos outros, como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. É o verso 7. Decorar o verso 7, é isso, é disso que se trata. Esse é o tema. Mas como eu não vou expor só o verso 7 e o sermão do 7 ao 13 é de Paulo, senão estaria pregando o sermão de Paulo, o meu é baseado no de Paulo. E a pergunta que eu faço a vocês é: como é que a glória de Deus se manifesta no nosso acolhimento? E isso abre os nossos olhos para uma questão sobre a qual a gente já vem falando, mas que a gente pode perder de vista quando ela se torna horizontal demais. Qual é a discussão? Você lembrar do contexto. Paulo veio falando, se você está com a sua Bíblia aberta, você pode olhar nos versos anteriores, e eu peço que você faça isso, até porque eu vou expor o texto, e já vou pedir para você ficar com a Bíblia aberta no texto de qualquer forma. É que Paulo veio falando sobre o exercício da nossa liberdade cristã como fruto da liberdade para a qual Cristo nos libertou na salvação. O problema é que haverão aqueles que não vão usufruir desta liberdade da maneira como deveriam, por alguma fraqueza, por alguma limitação autoimposta, porque Deus não as impõe. Então, a esses, Paulo vai chamar de fracos na fé. E a gente já viu que fraqueza não é pecado. Pecado é condenável. Fraqueza deveria ser tolerada. Não para sempre. Fracos, todos nós fomos um dia, historicamente falando, e vamos nos tornando fortes para que outros ocupem a vaga de fraco. Não é? Fila precisa andar. Mas até que ande, a vaga do fraco precisa ser respeitada. E aí o povo não parecia estar se respeitando, quer em Corinto, quer em Roma, talvez por conta da cultura romana, que já é a nossa cultura hoje em dia. Qual é? Ser fraco demonstra fraqueza. É engraçado, né? Uma das coisas que a gente não gosta no nosso ofício de trabalho é demonstrar fraqueza, já reparou? Não faça isso, senão você demonstra fraqueza. Ninguém gosta de ser fraco. E uma das coisas que o povo não gostava era dos fracos, porque o fraco lembra da gente, lembra a nossa debilidade, lembra a nossa infância, adolescência, tolice. Então, o que se fazia naquela cultura? Você esmagava o fraco. Você ignorava o fraco. Você pisava no fraco. Você zombava do fraco. Igual a gente faz hoje em dia. Igual a gente faz hoje em dia. Então, nossa cultura, entende, não precisa nem contextualizar muito. Você sabe como é. Aí vem Jesus e ao invés de pisar na cana quebrada que fumega, ele a acolhe, ele a cura, ele põe a perna quebrada de volta no lugar para que essa ovelha volte a andar.
Ele dá atenção para o fraco. Ele levanta do monturo o abatido. Ele é diferente, os valores vão mudando. Na passagem para o caminho, para Samaria, ao invés de chutar o pobre que foi desvalido pelos salteadores, ele diz que o que demonstra amor ao próximo é o samaritano que para ajudar. Está tudo diferente, é de cabeça para baixo. E o ponto que me parece ser o de Paulo, pelo que tudo indica e pelo fato de ele ter repetido umas 200 vezes, é que o que está em jogo não é a demonstração da sua força. Porque muitas vezes você é forte porque é forte, pode abrir mão da sua força e perder para resguardar o fraco. O fraco não pode ganhar. Como eu essa semana, mostrando para os meus alunos como é que é o nosso tempo, achei alguém que reuniu alguns vídeos interessantes, mostrei para eles. E o primeiro começa assim: essa geração é uma geração diferente que zomba da própria desgraça. Aí mostrou lá um meme de um menino que gravou assim: são 6 horas da manhã, o dia amanheceu direito, eu já fui derrotado 7 vezes. Você sabe como é que é esse sentimento? Porque o fraco não finge que está perdendo, ele perdeu. O fraco não pode dizer assim: não, vou abrir mão mesmo porque eu perdi. Esopo dizia que isso é um pouco de inveja. É como quando a raposa tenta alcançar a uva e por não conseguir diz assim: estava verde mesmo, nem queria. Aí vem Deus encarnado e diz assim: eu podia ganhar. Eu podia fazer, eu podia ignorar, eu posso. Aí vem Pilatos e diz assim: você sabe que eu podia te libertar. Aí vira Jesus e fala: você sabe que você só tem esse poder porque eu dei, né? Aí alguém diz assim: se quiser, você pode sair da cruz. E Jesus diz: você sabe que eu podia, né? Bastava que eu pensasse. Bastava uma piscadela do meu olhar mais profundo e tudo isso aqui acabaria, mas eu decidi perder para ganhar. Então a pergunta não é apenas uma retórica homilética de sermão. Eu realmente, como vocês, fico na dúvida de como a glória de Deus se manifesta num quadro como esse. Eu poderia dizer, ou perguntar, como a glória de Deus se manifesta no acolhimento do fraco. Mas como Paulo, no verso 7, não faz mais distinção, e eu acho que é estratégica, pretendo mostrar, que ele não diz assim: portanto, acolhei os fracos. Não. O verso 7 diz: acolhei-vos uns aos outros. Lembrando que no contexto, Paulo havia dito que os fracos desprezavam os fortes, assim como eram desprezados por eles. E Paulo está dizendo: não, vai todo mundo ter que se abraçar. Paulo está meio que fazendo igual antigamente, que quando os filhos brigavam, a mãe falava assim: vai todo mundo apanhar, mas vai apanhar abraçado. Vocês lembram disso? Que hoje em dia parece que criminalizaram o trem, vocês estão meio sem graça, do tipo: o senhor não está por acaso, vocês entenderam bem o que eu estou fazendo. Então lá antigamente era assim, quando a mãe, lá antigamente eu digo, minha mãe, né? Que ela falava assim: vocês brigaram, então vocês vão apanhar abraçado. Quem? Não vou perguntar quem já passou por isso, porque eu noto uma certa lembrança agridoce no olhar de alguns, né? E percebo aquele olhar mais Nutella, mais achocolatado dos mais novos, que estão tentando imaginar como é que seria uma cena como essa, não é? E eu espero que seus filhos experimentem, para a glória de Deus. Então, a pergunta que eu estou fazendo aqui me parece ser bastante legítima. Como é que a glória de Deus se manifesta nesse, segundo verso 7, acolhimento mútuo? Como é que a glória de Deus se manifesta nesse acolhimento mútuo? E eu entendo que, e olha só que curioso, né? O sermão de Paulo parecia ter 3 pontos. Porque eu entendo que Paulo vai mostrar aqui 3 formas como a glória de Deus se manifesta
no nosso acolhimento. No nosso acolhimento. Preste bem atenção, quando você acolhe, a glória de Deus se manifesta. A pergunta é, como? Porque eu quero que você veja a glória de Deus manifesta no nosso acolhimento. Depois eu tenho uma história um pouco constrangedora para relembrar, para uns contar e com testemunha para dizer que, né? Lembrou, né? Do pulo em cima. Ai, que vergonha do nosso pastor. Eu tentava fazer as pessoas se sentirem acolhidas e não rolava um acolhimento, era mais um constrangimento mesmo, né? Como é que faz para a gente ser acolhido? Isso não é o ponto de hoje. Eu quero que você veja a glória de Deus no acolhimento. Como é que faz para ser acolhido? São os sermões anteriores. Está desde o verso 14, Paulo falando como é que faz para ser acolhido. E a pergunta é, por que eu tenho que acolher? Eu não quero acolher, eu quero pisar. Eu não quero acolher, eu quero desprezar. Paulo diz, a glória de Deus se manifesta no nosso acolhimento quando Cristo é o exemplo supremo de acolhimento. Cristo sendo o exemplo supremo de acolhimento, a glória de Deus se manifesta, porque observa que o verso 7 diz que nós devemos acolher como também Cristo nos acolheu. Se o exemplo de Cristo for seguido, como Paulo ordena, a nossa acolhida tem que ser incondicional, sem reservas, e Deus será glorificado no amor mútuo. Uma coisa que então deve ficar clara desde o começo, antes de partirmos para as explorações mais profundas desse texto, é que nada glorifica a Deus mais do que a unidade dos seus filhos. Repare que eu já toquei numa orquestra, que quando você toca uma coisa, eu lembro muito dessas cenas, de vez em quando a gente meio que, deve ser difícil, hoje pensando, deve ser difícil reger uma orquestra de jovens e adolescentes. Porque a gente não tem uma atenção assim muito treinada, e de vez em quando, não sei como é que é reger criança, né? De vez em quando o povo dá uma... não é? E eu lembro do regente de vez em quando chamar a atenção e falar assim, legal, gente, agora que tal todo mundo tocar a mesma coisa ao mesmo tempo? E a música é essa, tá? Porque às vezes dava a impressão de que cada um estava tocando um negócio diferente. Aí eu aprendi cedo o seguinte, quando você está cantando do jeito que você quer ou tocando do jeito que você quer, não chama solo, é desafinado. Quando você desafina, o errado é você, não é o grupo. Entendeu? E era horrível, porque você pode achar ruim que você seja desafinado, mas você não passou pelo que eu passei. Eu era a capa de Akan da orquestra. O regente parava, vocês riem, o regente parava a orquestra e falava assim, agora só os sopros. Aí o pessoal tocava, aí ele, agora só os metais. Aí paravam as madeiras de sopro. Agora só os trompetes. Agora só as segundas vozes do trompete. Jonatas, é você mesmo. Não é o processo da capa de Akan? Eu era a capa de Akan da orquestra. E dava uma raiva porque estava assim, sabe, a noiva estava na orquestra, a irmã estava na orquestra, porque só em mim? Deve ser porque eu não tocava o trem direito. Sabe como é que parou de acontecer isso? Foi quando eu troquei de instrumento. Eu me lembro, eu devia ser muito ruim. Porque eu me lembro que quando ele me deu uma trompa e eu toquei, sabe quando sai afinado e a pessoa fala assim, esse é o seu instrumento, é isso, Deus te fez para isso, por favor, vamos focar nisso. Eu pago as aulas. E eu mudei. E de repente ele falava assim, só os sopros. Eu falei, começou. Eu na trompa agora. Só os metais. Eu falei, agora. Vai parar de mim de novo. Só os trompetes. Eu falei, escapei!
Não sou eu o desafinado. Quando a gente olha para Cristo, quando a gente olha para a história, Deus nos traz desafinados, mas nos ensina a tocar. Mas o que Ele quer é que todos nós cantemos o mesmo cântico, na mesma afinação. Ele quer que a gente seja um coral. Deus nos chamou em Cristo para isso, para deixarmos a vida de solidão nas trevas na qual nós vivíamos, para que encontremos luz e família na igreja. Você está errado quando você quer... Eu nunca tive essa oportunidade de dizer em outra igreja antes. Mas sabe aquela pessoa que chega atrasada para sentar no último lugar e sai mais cedo, porque ela quer ouvir a palavra, mas ela não quer ter comunhão, porque ela não quer ser incomodada, porque ela quer passar despercebida, porque ela quer continuar na solidão? Ela, ou seja lá, se for o seu caso, você está errado. Você está errado porque Deus te chamou para uma família. Ele fez de ambos os povos um só povo, judeus e gentios. Ele juntou as partes para fazer um só corpo. Essa é a beleza da coisa. O que Paulo está dizendo aqui equivale a dizer que, como Cristo aceitou eles dois, os dois grupos, a fim de que por meio dessa aceitação Deus fosse glorificado, e certamente Deus o é glorificando quando os nossos corações se afinam, pensando concordemente, como falamos na última vez, com o mesmo propósito último em mente, assim nós devemos aceitar uns aos outros. E às vezes a gente põe barreiras que Cristo não pôs, põe testes que Cristo não pôs. Você erra quando não entende a metáfora por completo. Deus não nos chamou para cantar em uníssono. Deus não chamou só tenores ou só contraltos. A beleza de um coral está na multiplicidade das vozes. Está dizendo que vai todo mundo ficar com a mesma cara, cantar do mesmo jeito, ter o mesmo gosto, pensar exatamente da mesma forma. Deus está dizendo que as formas complementares devem afinar. Entendeu a diferença? Como num coral ou numa orquestra, que diferentes tipos de instrumentos com diferentes materiais. Tem madeira, tem sopro, tem metal, tem corda, tem som, eu brinco, né? Tem som de abelha voando, tem som de bicho uivando. Mas quando eles se ajuntam e se afinam, o barulho deixa de ser barulho e passa a ser música. A confusão deixa de ser confusão e passa a ser povo. E a loucura deixa de ser loucura e passa a ser argumento. E Cristo é o Salvador de ambos, se tornando assim o supremo exemplo de acolhimento. Porque Ele foi quem acolheu tanto judeus quanto gentios para a glória de Deus. Acolhei-vos como também Cristo você reparou lá? Nos acolheu. Na igreja, os mais fortes não são os que valem ou os que fazem valer a sua superioridade, mas aqueles que se sacrificam por amor dos fracos a fim de acolhê-los, exatamente como Cristo fez. Cristo, o forte, acolheu os dois grupos de fracos. A gente pensa errado. Eu encontrei um monte de comentarista dizendo assim, Paulo está dizendo que o judeu era o forte e acolheu o gentio. Ou que o gentio, na verdade, que era o forte, que não tinha as amarras da lei, e que o legalismo e o forte... Paulo está dizendo, é verdade que entre vocês tem fortes e fracos, mas quando a gente compara nós, todos nós, com Cristo, o forte acolheu os dois grupos de fracos.
Sim, eu não creio que Paulo esteja dizendo que ele acolheu tanto fortes como fracos. Jesus acolheu os dois, os fortes e os fracos. Não. Jesus acolheu os fracos. Os judeus não eram fortes, nem os gentios. Uma vez que Cristo, portanto, se tornou comum a todos, judeus e gentios, por razões diferentes, como eu pretendo mostrar, cada um de nós deve acolher o próximo, o que significa, como a gente falou na última vez, carregar os fardos e suportar as fraquezas, sem discriminar as pessoas pelo exterior, pelo nome, pela condição e por qualquer outra coisa, como Cristo nos fez. Sim, meus irmãos, a aceitação é incondicional. A permanência é treino. Não é um por enquanto, não é uma chance. A gente aceita para transformar a pessoa, a gente aceita para caminhar com ela, a gente aceita para instruí-la, a gente aceita porque a gente também precisa ser treinado na humildade. A gente também tem que aceitar para aprender a abrir mão da força e acolher o fraco. E é difícil. Portanto, a humilhação é geral. Todos éramos fracos. E caso você ache que eu estou fazendo aqui uma ilação inapropriada, volta um pouquinho na carta de Paulo aos Romanos, por favor. Capítulo 5. Abre lá, confere lá. Vamos lembrar de que Paulo não está esquecendo o que ele mesmo estabeleceu como base lá atrás. A humilhação é geral, porque Paulo não está... Olha só como é que Paulo deu uma rasteira final, né? Ele veio, você é fraco, você é forte, eu também sou forte, né? Aí Paulo fala assim, igual Cristo nos acolheu. Nós quem, Paulo? Nós, verso 6, Romanos 5, porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Nós éramos fracos. Lembrando que Paulo faz isso porque ele deu uma rasteira de mestre. Olha o verso 1 do capítulo 15. Ora, nós que somos fortes. Aí Paulo fala, é nós. Hein, Paulo? Sou forte igual você. Mas só que nós, quando fomos acolhidos, éramos fracos. Então acolhe o fraco, como Cristo acolheu a gente. Quer dizer, se os fortes eram fracos, imagina os fracos, eram os fraquinhos. E todos nós fomos acolhidos. Antes, porém, de eu mudar de tópico e continuar expondo o texto, deixa eu já deixar levantado uma bola para eu cortar no final. O ato de Cristo aceitar pecadores, transformando-os em filhos e filhas amados, e a aceitação recíproca dos crentes, não tem paridade, só analogia. Só analogia. Por isso que eu gosto tanto do aconselhamento redentivo, que diz que o homem é análogo a Deus. Analogia, não é a mesma coisa. Existe uma qualidade de diferença infinita. Para Cristo ser capaz de aceitar os pecadores, isso implicava em nada menos do que deixar as glórias celestiais, introduzir-se nas misérias da nossa terra, suportar a morte como punição do pecado, para que você fosse aceito. E para você aceitar o fraco, sabe o que você precisa parar de fazer? Ser orgulhoso. Para Cristo te aceitar, ele teve que assumir a sua fraqueza. Para Cristo te aceitar, ele teve que assumir a sua culpa. Para Cristo te aceitar, ele teve que assumir o seu pecado como punição, morte. E ele te aceitou. E para você, você só precisa largar a mão de empinar o nariz e lembrar que você também era fraco. Você não precisa deixar glória, você não precisa deixar beleza, você não precisa deixar perfeição, você precisa deixar de ser orgulhoso, que é pecado. Percebe a diferença? Aceitar o mais fraco não te custa nada. Para Cristo, custou
a vida. Não é brincadeira, não é qualquer coisa dizer que a glória de Deus se manifesta quando você aceita o próximo, porque Cristo é o supremo exemplo de acolhimento. Não é pouca coisa. Não há sacrifício da sua parte envolvido. Ai, mas pastor, é que você não é amigo de tal pessoa, porque é um sacrifício. Só se for de louvor. Está sacrificando o quê? Seu orgulho? Sua paciência? O que você está sacrificando? Cristo sacrificou a glória, a perfeição, a eternidade. E ele fez isso com tanto amor que até hoje ele carrega a nossa humanidade. Porque no dia que ele se despojar dessa humanidade, a gente tem que sair do céu. Ele vai carregar a sua natureza para o resto da eternidade futura, para que você possa estar no céu. E você acha que tu está carregando um fardo? Porque por uma breve e momentânea tribulação, você vai ter que aguentar a imaturidade de alguém que em algum tempo, pela graça e poder do Espírito Santo, vai se tornar maduro? Calma, ele também vai ter a paga dele. Um dia ele também vai ter que aguentar um fraco. Mas também não vai ser sacrifício. Certa vez, eu tive uma ovelha. Vocês vão pensar assim, está falando de mim. Não é, para ficar tranquilo. Eu tive uma ovelha realmente chata. Que as pessoas me perguntavam assim, por que você tem paciência com ele? Eu queria muito dar uma explicação piedosa, entendeu? Dizer assim, nem eu sei, apenas invade o meu coração. A razão pela qual eu tive paciência com ele é porque um dia tiveram comigo. Eu já fui aquele rapaz. E eu fui aguentado por alguém conhecido por não ter muita paciência. Mas estava eu lá, subindo o elevador do jumper, perguntando pela trilionésima vez as mesmas coisas. E eu achava o máximo ele ter paciência comigo, porque eu era a personificação do Kiko. Ninguém tinha paciência comigo. Mas ele teve. E hoje eu estou fazendo o que ele faz. E eu espero que um dia, todos com quem um dia eu tive que ter paciência, estejam tendo com outras pessoas. Ponto 2. Como é que a glória de Deus se manifesta no nosso acolhimento? Primeiro, revelando Cristo como o supremo exemplo. Segundo, revelando verdade e misericórdia de Deus em Cristo. Vou explicar. Olha os versos 8 e 9. Porque agora Paulo vai deslizar meio que suave ou imperceptivelmente dessa unidade dos fracos com os fortes através de Cristo para a unidade dos judeus e gentios através do mesmo Cristo. Você entende que fraco e forte são uma analogia do judeu e do gentio? Não é a mesma coisa. Assim como nós somos o caso real, cada um de nós foi recebido em Cristo, a fraqueza e a força, o fato de você ser da tribo dos judeus, da raça dos judeus, do povo judeu, ou ser um gentio qualquer, como todos nós somos, isso tudo é análogo. O que está claro é que Paulo vai fazer aqui, ou vai trazer aqui duas frases complementares. São só duas frases, é que você precisa entender aqui, porque aqui a gente não está lidando com um fraseado qualquer, nem em grego, nem em português. O que a gente gosta mesmo é de oração coordenada. Então, quando muda a figura, dá um pouco mais de trabalho. E Paulo vai aqui colocar algumas coisas em outra relação. Olha o verso 8 e 9. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas a nossos pais e para
que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Ou seja, são apenas duas questões que Paulo coloca aqui. Uma referente aos judeus e à veracidade de Deus, e outra referente aos gentios e à misericórdia de Deus. Na primeira parte, ele vai dizer que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, o que você pode entender como ele fez-se servo dos judeus. Igual Paulo mandou Timóteo circuncidar, não precisa, mas vai para se fazer servo dos judeus. Ou seja, ele fez papel de servo. O Messias judaico, aqui é visto como tendo propósitos paralelos. Primeiro, ele vai confirmar as promessas feitas aos pais. Gente, não basta dizer que... Eu vou voltar nisso já, mas não basta dizer que Deus cumpriu a promessa. Deus cumpriu a promessa, mas isso significa alguma coisa. Isso significa que Deus é digno da nossa confiança. Essa é a razão pela qual a gente se regozija na promessa, porque Deus já cumpriu outras, vai cumprir as que está fazendo também. Cristo confirma as promessas dos patriarcas, cumprindo essas promessas, mas ele também vai incorporar os gentios no povo santo. Então perceba que Cristo não veio para receber serviço, mas para prestá-lo. O primeiro serviço que ele presta é aos judeus, cumprindo as promessas que Deus fez aos seus antepassados. Mas ele também serve aos gentios, para que eles experimentem a misericórdia de Deus e possam se juntar àqueles que glorificam a Deus. Não sei se está ficando claro. De um lado, os judeus tinham promessas. Do outro, os gentios, que tinham nada. Não tinha promessa. Tá? Então Deus precisava cumprir as promessas aos judeus e ao fazê-lo teria que salvá-lo. Então vem Cristo e o salva. Redime Israel. Só que isso traz os gentios para o lado de cá. Mas os gentios não tinham promessa. Os judeus tinham. Como é que funciona? Promessa cumprida exalta a verdade de Deus. Salvação dos gentios exalta a misericórdia de Deus. É que você está entendendo verdade de outra forma, a forma errada. Me permita. A nossa cultura assimilou dois conceitos de verdade que são complementares, mas que não têm a mesma origem. A aulinha de ética e cidadania sobre princípios da verdade, justiça e amor. Vamos lembrar que verdade não é só quando a gente fala aquilo que uma coisa é. Isso quem disse foi Aristóteles. Mas Jesus, quando diz verdade, ele não está dizendo que uma coisa é do jeito que é, porque no caso dos semitas, no caso de Deus, isso é impossível, porque se Deus falar alguma coisa, passou a ser. Entende? É verdade que o homem não anda sobre as águas? Se ele disser que sim, passou a ser verdade. Entende a diferença? Então, Jesus não podia usar a verdade aristotélica, ele era a verdade. Então, quando ele fala em verdade vos digo, o que ele está dizendo é que ele é digno da sua confiança. Ele está dizendo que existe um relacionamento ético, pessoal. Você pode confiar no que eu estou falando, porque tudo que eu falo passa a ser verdade pelo fato de eu falar. E Deus só fala daquilo que seu caráter está cheio. Dado a aula de conceitos teóricos, lembre-se de que quando Deus fala, vou fazer, é errado duvidar. E eu sei que todo mundo duvida, viu, André? Não é só você. Lembre-se de que o pai da fé, por falta de confiança na promessa, resolveu suscitar um filho de Agar. Quando Deus volta, a primeira coisa que ele fala é: você duvidou de mim. O pecado é, meu caro, se eu disse, passou a ser. Porque tudo que eu falo existe.
As coisas são o significado da palavra de Deus. Deus fala e as coisas passam a existir. Eu falei que você ia ter um filho. Por que você não esperou? Falei, mas também passou 14 anos, né? Falei, meu querido, e o que é 14 anos? Eu vim aqui ontem. O que são 14 anos? Eu vou fazer de você uma grande nação. E quando ele promete ainda, a outra lá dá risada. Falou, então você vai chamar o menino de risadinha. Isaac, sorriso. Para vocês aprenderem que não se ri do que eu falo. Eu falei, tem que acreditar, não tem que rir. E um ano depois, como Deus havia dito, a idosa Sara estava dando de mamar. Cristo veio para fazer aqui. Por que essa aulinha aqui? Porque agora você entende a maneira como é que pensavam os reformadores e como é que você tem que pensar a respeito de toda a Bíblia. Porque o Evangelho amarra Velho e Novo Testamento. Ou seja, o Novo Testamento é o cumprimento das promessas do Velho Testamento. Não só para os filhos de Israel, mas para a igreja, que consiste de judeus e gentios. Agora falando sobre a misericórdia aos gentios, que é o segundo momento, quando ele fala que essa misericórdia, embora não estivesse prometida, ela foi profetizada. Mas acaba sendo promessa, né? Leia. Não há uma promessa, apenas uma constatação, porque a partir do momento que Deus fala, passa a ser, percebe? Está lá na Bíblia, sempre esteve, e Paulo adora fundamentar o seu ponto biblicamente. E é isso que ele faz. Mas antes disso, a misericórdia para os gentios também prova a fidelidade de Deus para com Israel. Isso tem a ver? Tem a ver. Misericórdia para o gentio. Tem a ver. Porque o objetivo era o Messias vir cumprir as promessas aos judeus. Se o judeu fosse salvo, os gentios também seriam. Essa é a mecânica do apóstolo Paulo quando ele pensa em Romanos 8 a respeito da criação, meus queridos. A criação geme e suporta angústias, porque não virá um redentor para eles. Mas quando vier o redentor para a gente, eles serão salvos. O que a Bíblia estava dizendo, e eu já vou falar sobre isso, é que se o Messias dos judeus viesse, não ganhava só os judeus, ganhariam toda a terra. Porque eu não mencionei Abraão à toa. Abraão é chamado o pai da fé porque nele se concentra muita coisa. E quando ele foi chamado, antes mesmo de tudo acontecer, circuncisão, lei, promessa, Abraão creu que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então, essa conexão com a obra de Cristo para Israel é especialmente verdade de Deus, revelando a sua fidelidade pactual. A gente cantou isso, não é? Seu pacto é fiel e seguro em tuas mãos, permaneço em tua palavra, ó Senhor. E em conexão com a sua obra entre os gentios, o que se exalta é a sua misericórdia, que predominantemente resplandece compreensível. Às vezes, a gente esquece disso. Eu dei essa volta, essa aula mais teórica para que vocês entendam uma coisa. Vocês não são judeus. Eu acho que aqui ninguém é. A gente fala demais das promessas de Deus, mas como gentios que nós somos, sabe o que mais a gente devia falar? Sobre misericórdia. Nos salvar foi misericórdia. E a gente não gosta de misericórdia, a gente gosta de promessa. A gente gosta de Deus, de promessa. A gente gosta de que Deus tem uma promessa para mim. Não é? Aí Deus prometeu para mim.
Deus tem uma promessa para isso que te digo. Deus tem uma promessa. A gente gosta. Você não é judeu. E a gente é salvo por misericórdia. Sabe quem entendeu isso? Uma pobre e frágil mulher cirofenícia, cuja filha morreu, o filho, não me lembro agora. E ela vai apelar para Jesus e diz assim: Cristo, eu creio em você, salva minha filha. Ele diz assim: o que eu tenho a ver com isso? O objetivo não é esse. Eu vim cumprir uma promessa para os judeus. Eu vou salvar o povo de Deus. E aí Jesus usa uma palavra horrível, né? Ele diz assim: eu não posso dar aos cachorrinhos aquilo que foi reservado para os filhos. Que horroroso, né? Tá me chamando de cachorro? Disse o menino. Eu não sou cachorro, não. Mas sabe o que ela disse? Ela disse: se o senhor pedir para latir, eu vou latir. Porque não se esqueça de que o cachorro come das migalhas que caem quando vocês dão comida para os filhos. Derrama essa na minha cabeça. E aí Jesus diz assim: pode ir, moça. Sua filha vive. Ela não apelou para a promessa. Ela apelou para a misericórdia. Uma das coisas que eu aprendi já há alguns anos é que na hora que dói, eu literalmente faço isso. Deus já sabe. Quando Ele me aperta, eu falo assim: misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Eu não tenho para o que apelar. Como diz o meu colega, que eu brinco com um colega meu, que eu digo que eu sou judeu, que eu sou Abdias, ele fala assim: você é tão judeu como eu sou. Na hora do vamos ver, eu sei que eu sou gentio. Eu não apelo para a promessa. Eu ajoelho quietinho e falo: Senhor, só tem uma coisa para a qual Jonatas Abdias de Macedo pode apelar: misericórdia. E a gente esquece disso. A gente olha para o texto e fala: Deus tem uma promessa para mim que eu sou povo de Deus. Querido, você se tornou povo de Deus e agora é partícipe das promessas, mas não lembra que a porta que você entrou chama misericórdia. É disso que se trata esse ponto. Então, Paulo está falando que a obra de Cristo abre esse espaço. Ele cumpriu as promessas e nós louvamos isso porque agora nós que entramos pelas portas da misericórdia somos convidados para adorar o único e verdadeiro Deus. Nós somos os povos que entram louvando. Cabe bem o louvor ao Senhor, especialmente por nós. Por quê? Porque os textos provam isso. Rapidinho. Nos versos 9 a 12, não tenho muito o que... Tem, mas eu vou guardar para o final. Mas não tem muito o que dizer. É a leitura. Paulo está dizendo simplesmente que a misericórdia de que se favorecem os gentios foi profetizada como fruto e efeito do cumprimento das promessas aos judeus. Observem, como está escrito: eu te glorificarei entre os gentios e cantarei o nome. Alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós, todos os gentios, e todos os povos o louvem. O que você observa nesses três textos? A ênfase no louvor dos gentios. Repararam? Eu te glorificarei entre os gentios, cantarei louvores. Alegrai-vos, ó gentios, louvai ao Senhor, vós, todos os gentios. Eu vou deixar Isaías aqui, mas observa que cada trecho aqui foi puxado de um lugar da Bíblia. Porque você tem 2 salmos, você tem Deuteronômio e você tem Isaías. O que Paulo está, no final das contas, dizendo é: toda a Bíblia, se você procurar no Pentateuco, tem. Se você procurar nos escritos, tem. Se você procurar nos profetas, tem. E eu vou dar um exemplo de cada para você perceber que estava lá. Estava lá. A misericórdia estava lá. Não como uma promessa pactual para os gentios, mas como uma promessa pactual para os judeus. De fato, cumpre-se o que foi prometido.
Não estou dizendo que não existia de fato uma promessa, para você entender que a promessa não foi feita para os gentios. Nós usufruímos dessas promessas quando entramos no povo de Deus. Mas o texto de Isaías me chamou a atenção porque ele muda de assunto e Paulo pega o gancho de Isaías e emenda nele. Quer ver? Também Isaías diz, que é o único que ele menciona pelo nome. Haverá a raiz de Jessé, você conhece esse texto? É o finalzinho do capítulo 6. Aquele que se levanta para governar os gentios, neles os gentios esperarão. Quando você abre Isaías 6, você não lê exatamente o que está aqui. Paulo está interpretando Isaías. Só que na interpretação de Isaías, ele abre o gancho da esperança. Aquele que se levanta para governar sobre os gentios e nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz. Paulo anteriormente falou sobre o Deus da consolação e agora fala do Deus da esperança. E à medida que a redenção é desvelada, o que está ficando claro é como a glória de Deus se manifesta nessa redenção. Como a glória de Deus se manifesta? No conhecimento dos seus atributos, no conhecimento daquilo que Deus revela a respeito de si e na nossa crença nessa revelação. É isso mesmo. Você lembra que eu comecei dizendo que o objetivo final de Deus e o nosso é o mesmo, a glória dele? Como é que essa glória acontece? Quando a gente reconhece essa glória. Quando a gente consegue dizer, como disse o evangelista João, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eu não vi. Tá. Eu tenho um exercício em aula, até pensei em trazer, mas ia desviar demais o foco, porque leva uns 20 minutos para terminar o exercício, e é possível que um ou outro ex-aluno aí se lembre. Que deixou de ser aluno, passou a ser irmão, né? Então, eu coloco lá uma foto de Gestalt de uma senhora e de uma velha. E eu peço para o pessoal me dizer onde está a velha e onde está a moça. E aí começa a loucura. Os meninos dizem, eu não sei que velha, que moça. E aí termina o exercício, quem conseguiu ver? Eu não consegui ver a velha, eu não consegui ver a moça. Aí eu falo, qual foi a sua dificuldade? E aí a gente tenta guiar. De repente, vi! Veja, o objetivo final do exercício é que todo mundo veja. O objetivo final de uma exposição não é só deixar você com a pulga atrás da orelha e dizer, você não viu a glória de Deus? Aí vai para o inferno, hein? Não, é que todo mundo veja. Você viu a glória? João termina dizendo, nós vimos. Mas é o primeiro capítulo. Termina o primeiro capítulo, nós vimos a glória. E caso você não tenha visto, continua lendo, porque eu vou te mostrar. Como é que eu faço para ver a glória? Eu sei que você, influenciado pela nossa cultura, você quer ver a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre ti. Eu sei que você quer ver a Shekinah, eu sei que você quer ver eu sei como é. Eu sei. Mas não é assim que você vê a glória de Deus, não. Sabe como é que você vê a glória de Deus? Quando você reconhece os atributos de Deus revelados na redenção. Você achou que Paulo estava falando dos gentios. Paulo estava falando de Deus. Você achou que Paulo estava falando de você e da sua salvação. Paulo está falando de Deus. No nosso conhecimento dos atributos manifestos e revelados de Deus, a glória de Deus mostra, observe que quanto mais nós entendemos a redenção e os seus desdobramentos, mais claro e mais rico fica o nosso conhecimento de quem Deus é. Agora que a gente viu o cumprimento, o acolhimento, a misericórdia, sabe o que a gente chega à conclusão? Que o nosso Deus é o Deus da esperança. E não só o Deus da consolação, mas Ele também é o Deus da consolação, Ele é o Deus da esperança, Ele é o Deus que é a nossa bandeira, Ele é o Deus que cura, Ele é tanta coisa. E quando você vê isso, quando você entende isso,
Você viu a glória do Senhor hoje aqui. Olha lá. Não precisou nem dar a mão, nem cantar com força. Agora observa como Paulo costura com esses fios entrelaçados a fina tapeçaria da redenção. Aonde? No verso 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos no poder do Espírito Santo. A fé é o meio pelo qual se atinge a alegria e a paz, e a consequência disso é a esperança. E todas elas nascem do poder do Espírito Santo que habita em nós. Reparou? Agora você entende, assim espero, eu estou apostando alto aqui. Agora eu espero que você entenda por que todos os elementos afetivos essenciais do coração, que são fé, esperança e amor, tem como dentre eles o maior, o amor, porque é o amor mútuo, é o amor experimentado, é o amor sem reservas, o amor que nós amamos com o amor com que fomos amados, que mimetiza o amor de Deus por nós, que a glória de Deus revela, porque esta glória, que é a experiência do caráter de Deus, do conhecimento do seu ser, pode ser experimentada aqui e agora e para todo sempre. Não entendeu ainda? A gente prova um pedacinho do céu quando vocês se amam. É por isso que o amor é o maior. Porque a fé é a certeza do que a gente não viu. A esperança é a paciência daquilo que a gente ainda não tem. Mas o amor você pode começar a experimentar agora. E o amor vai continuar sendo a nossa experiência para sempre. Entendeu agora porque é o maior? É lindo isso. Se você não viu a beleza, ainda não viu a glória. O amor é o resultado final da fé que conduz à esperança no nosso tempo. Por isso que Paulo conclui que é o Espírito que capacita os crentes em Cristo a experimentar nesta vida as bênçãos da vida por vir. Como? Através desse amor. E o objetivo dessa manifestação no tempo presente é a esperança da glória de Deus. Eu meio que fui de trás para frente. E o que isso termina? Revelando quem Deus é conhecer mais. Eu pastoreei uma família um tanto quanto difícil. Você deve estar pensando, sou eu, pastor? Não, não foi aqui. E, eventualmente, eles até saíram da igreja depois que eu fui embora. Uma pena. Eu não acho isso bonito, eu não acho isso legal, eu não gosto de pôr isso no currículo, falo com dor. Mas enquanto eu estava lá, eu me lembro que a luta deles era, eu não gosto da igreja. Eles sempre repetiam isso. Eu não gosto de vir à igreja. Até que um dia eu, pecador, perdi a paciência com o fraco e perguntei para ele, então por que você continua vindo, cabra da peste? Ele falou assim, porque apesar de eu não gostar, quanto mais eu venho, mais eu amo a Deus. Eu não sabia se chorava ou se ria. Mas no final, pelo menos isso. Irmãos, eu não quero que vocês venham aqui só porque vocês gostam, não. Como eu não pretendo sair, então você vai ficar aqui por um bom tempo. Porque alguns de vocês vão viver mais que eu. Mas enquanto eu estiver aqui, se o meu objetivo não é fazê-los felizes, nem agradá-los, sabe o que paga a existência da minha vida terrena? É você terminar dizendo, quanto mais eu ouço, quanto mais eu venho, mais eu amo a Deus. Só que também precisa ter um complemento. Que me faltou à época. Eu, menino, achei aquilo bonito e deixei escapar por entre os dedos a oportunidade. Não existe amor a Deus que não seja demonstrado
em amor ao próximo, porque essa é a quebra da segunda tábua. Eu detesto a igreja, mas amo o Senhor, é como se você dissesse, adoro você, detesto sua esposa, para Cristo. Ou como se você dissesse, adoro você, mas teus filhos são chatos, para Deus. Se você vai ficar aqui e está gostando de amar a Deus, pode olhar para o lado. Vai ter que aprender a amar esse povo aí. E todos quantos cruzarem aquela porta, que não chama misericórdia, mas que vão entrar. E o seu compromisso será amá-los, como expressão de amor a Deus. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Percebe como uma coisa encaixa? Paulo tinha começado com a conclusão. E toda a explicação que ele conduz parte do mesmo lugar para onde a gente chega. As razões foram que Cristo realmente nos acolheu da forma como ele exige que façamos. E isso estava profetizado, tanto na forma do cumprimento das promessas aos judeus, como na extensão da misericórdia aos gentios. E quando a gente compreende isso, acende em nós a esperança. Esperança de glória. Você olha para o fraco e fala, esperança de glória, esse bicho vai ficar forte um dia. Você olha para o estranho, para o ímpio, para o gentio, esse bicho vai ser crente um dia. Uma esperança que a gente demonstrou no Éden da semana passada, no estudo, perdão, né? Que eu mencionei de uma pessoa que falou, e esse daí vai estar com a gente. Essa esperança de glória. Quem não sabe do que eu estou falando, perdeu alguma coisa aí que aconteceu, hein? Fica aí o recado. Então isso acende em nós a esperança pelo poder atuante do Espírito Santo em nós. E essa glória de Deus é manifesta em nosso amor, mas não por Deus, pelo próximo, como foi manifesta no amor dele por nós em Cristo, aplicado pelo Espírito. É disso que esse texto fala, e eu entendo que é assim que o nosso acolhimento revela a glória de Deus. E eu espero que com isso a gente, que tem como objetivo principal a glória de Deus e o gozo desta glória, possamos colocar em prática na nossa vida, conforme aquilo que a gente acabou de ouvir. Sempre para a glória de Deus. E que seja assim. Amém.